Agora, tem música que é difícil tocar sem uma corda, né? E normalmente a corda que estoura é a Ré. É uma das mais usadas, né? E ela é aço com nylon. A oxidação vai estragando a corda até o ponto de... Não, é um joguinho, tem o tamanho. São 6 cordas. Então não vende assim unitário, trocar tudo. Se você troca uma corda só, o som dela fica mais forte do que as demais. É igual boca, quando tira um dente tem que ligar tudo. Brincadeira. Ah, não, isso aqui não. Ó, o oficial já saiu do YouTube. Nossa, vai. Já coloquei no grupo, tá bom? Já coloquei no grupo, tá bom? Já compartilhei, Bia. No grupo da igreja. Vamos começar cantando um cântico, irmãos. Tu és soberano. Vamos ficar em pé? Todos conhecem o Tu és soberano, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importa comigo também. E esse amor todo eleva-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importa comigo também. Esse amor todo eleva-me a ti. Tu és tremendo. Meu irmão, podem sentar-se, orar, pedindo que Deus nos abençoe nesta hora. Deus, o som tá ok na internet? Certo? Tá. Ok, vamos orar? Ok, vamos orar. Vou pedir para o Fábio Pérez. Vamos orar, Fábio. Querido Deus, amigo Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender da Tua Santa e Bendita Palavra, por mais um dia, privilégio de estar aqui, para cultuar, para abençoar, para revelar. O Senhor esteja que dará a aula, guia os ensinamentos, que possa ser de grande edificação para a nossa vida. Amém. Esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Hoje eu não vou fazer aquela retomada, porque o conteúdo aqui é bem extenso. Tudo aqui é bem extenso, então, para a gente não perder tanto tempo, eu não vou... Vamos lá, hoje vamos falar sobre o livro de Jó. Isaac,
para melhorar um pouquinho a projeção. Para melhorar um pouquinho aqui a projeção. Eu queria começar com algumas perguntas para a gente... Sabe aquelas perguntas que todos nós fazemos? Por que isso está acontecendo? Perde emprego, né? Bate o carro, acontece uma situação de saúde, e a pergunta é, o que está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso, né? Tem um filho, às vezes, que dá umas dorzinhas de cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Né? A senhora apertou aí o controle. Não é que eu fiz para merecer isso. Para me merecer. Estranho. A reunião está sendo transmitida, está no YouTube. Boas-vindas aí, você. Oi? Boas-vindas para quem está em casa. Então... Pior que travou ali, né? Seu aqui aparecendo. Será que o senhor não bloqueou alguma coisa nesse controle, não? É da China, pode ser isso. Interessante. Uau! Travou tudo aqui. É o frio. Deve ser mesmo, porque... Ele volta e volta a tela na frente. Estranho, né? Aqui no meu computador está tudo normal. Mas ali está... Não é o projetor. Não, porque ele tirou o cabo, botou de novo. Continua no YouTube, está normal? Continua normal. Continua, né? Tá. O técnico levanta, Suporte. Tecnologia, né? Vamos lá. Tecnologia. Por quê, né? Por falar em aula. Bom, outra pergunta que a gente sempre faz, né? Como é que isso vai terminar? Se Deus, essa é a pergunta principal, né? Se Deus é bom e justo, pessoas boas sofrem. Essa é a grande pergunta, né? Se Deus é bom e justo, por que as pessoas sofrem? Sério que não? Bom, essas são as perguntas que todos os seres humanos fazem quando atravessam problemas. Por quê? Por quê? Muito bem. De certo modo, essas também foram as perguntas de Jó. Ele perguntou várias vezes isso para Deus. Né? O livro de Jó, então, trata de uma das questões mais difíceis da vida. Já ouviram falar da Teodiceia? Já ouviram falar, né? Certamente. Teodiceia. Né? No grego, Teo é Deus e Dik, né? É justiça. Então, traduzindo, se Deus é justo, por que pessoas boas sofrem? Esse é o questionamento de Jó. Pô, se eu sou um homem crente, por que eu estou sofrendo? Essa é a grande trama do livro, né? Agora a pergunta é, será que o livro nos dá uma resposta? Essa é a pergunta, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui para o contexto. Então, o nome de Jó é Iob. Interessante porque no inglês é Job, né? Jó é traduzido como Job no inglês, né? Que é bem perto do hebraico mesmo. Significa odiado. Já pensou? Tá aí um nome que a gente nunca colocaria no filho, né? Jó, odiado, hostilizado. E é um nome bastante significativo, à luz da história de Jó, né? Ele já tinha esse nome antes de passar por todo o sofrimento, né? Exatamente. A gente não sabe a origem dele, os pais e tal. A história começa falando de Jó como homem rico, né? Ele não era hebreu. Então, e aí fica essa... Por que ele teve tanta tendência a Deus? Ele não era hebreu. Não era hebreu. Eu porto amigo de Bildade também, embora não fosse um hebreu, né? Eles não eram Deus hebreus, alcançou eles como se fosse... gentil.
Ele era, na verdade, assim, Deus ainda não tinha um povo, né? Sim. Naquele período. Eu vou chegar lá. Spoiler, Marquinhos. Não basta, né? Tá vindo atrás do outro assim, não dá, né? Vamos esparadrapo lá no caderno quando chegar lá, sabe? Fala, Fábio. Tem pessoas que falam que Jó teria sido uma obra escrita por alguém, mais uma obra, digamos assim, fosse mais uma obra literária. Tipo uma ficção? Tipo uma ficção. Existe uma teoria. Existe. É uma teoria, de fato. Só que é errada. Porque ele é um personagem. Ele existiu. Só que a gente vai ver como é que a história foi contada. Essa é a grande questão. Muito bem. Então, Jó significa hostilizado, né? Odiado. Não há no livro menção da sua autoria. Não foi Jó que escreveu a sua própria história. Isso é fato para nós. Muito menos indicação de data. A gente tem uma ideia. Mas está tudo bem no YouTube aí? Aqui está dando que caiu a conexão. Aqui fala que está... Bom, você tem que ter um delay, né? Muito bem. Então, a história em si, ela, olha só, Marquinhos, ela vem do período patriarcal. Aquele período antes de Abraão, né? Patriarcal. Está funcionando, né? Beleza. Quais são as evidências para isso? Primeira evidência. A riqueza de Jó ela é medida pela quantidade de animais. Então, naquele período, quando você falava de alguém muito rico, era alguém que tinha bois, ovelhas, camelos, né? Segundo. Agora a culpa do Fábio que mexeu aí. Pior que acho que foi mesmo, gente. Estava aqui. Essa reunião está sendo transmitida. Eu entendi. Aí entendi acontecer isso. Tecnologia. Padrão isso. Pastor, já não é mais do trânsito agora. Oi? Você tem um motivo. Fora. Há dias que a tecnologia, de fato, complica, né? Aí. É que assim, é muita coisa, né? É. Eu estou usando o Zoom, Horário. colocando aqui, transmitindo para o YouTube com o microfone sem fio. É muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. O computador acho que não dá conta, não. Está passando aqui, então. Mas é que para mim está travando, Bia, por uma razão que eu desconheço, né? Bom, segunda coisa, olha só que coisa interessante. Jó, ele faz sacrifícios por seus filhos. Lembra lá? Os filhos davam suas festas e aí vai pensar assim, bom, os caras fizeram coisa errada, deixa eu fazer um sacrifício aqui por eles para resolver esse problema. Então, olha só, isso é algo inconcebível depois da lei escrita. Quer dizer, é uma história que se passou muito antes da lei mosaica. Não, Sei. continua, pastor, vai embora. Então, mas o problema... Não dá para ir embora. A gente tem que ficar aqui, né, mãe? Não, continua estudo. Vai adiante. Olha, aquela sua foto ali está deixando todo mundo alegre. Não, isso é heresia. Mas aqui parou também de... Não, parou só a projeção. Só para a projeção. Eu já entendi o que é. Mas eu não sei como resolver. Aí teria que ser um Wilson mais... Então, quando ele fala que a internet está instável, ele abre a tela do Zoom para me mostrar isso. E aí ele trava o resto. Ele joga a imagem do Zoom na frente da projeção. Só que daí trava. Esse é o problema. Vamos tentar assim? Mas aí fica pequenininho, né? Mas é legal, pastor. Terceira coisa, então, para a gente considerar que Jó se passa no período patriarcal. A idade de Jó, ela excede aquelas dos patriarcas. Abraão, por exemplo, outros, 100 e poucos anos, 120, 140. Jó viveu mais de 140 anos depois da restauração. Pastor, você já tinha falado por que é inconcebível fazer sacrifício de Deus escrita? Não sei se... Sim, falei. Eu Por não quê? prestei Porque atenção. no caso de Jó, ele fazia sacrifícios pelos filhos. Sim. Depois da lei, ele não podia mais, era um sacerdote. Exatamente. Por exemplo, Abraão, ele fez sacrifício. Mas depois que a lei foi escrita, 400 anos depois, ninguém mais podia pegar um animal e sair sacrificando. Tinha que ser através do sacerdote. Então, a história de Jó, esse é o ponto. Ela se passa nesse período patriarcal. Ok? Ela não é uma história nova.
Registro, sim. A história, não. Ok? Muito bem. Se considerarmos, então, que o livro de Jó é reconhecido como um livro de sabedoria, então lembre-se, os livros de sabedoria começam aqui, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros de sabedoria. Então, se nós considerarmos que o livro de Jó é reconhecido como um livro de sabedoria, Salomão seria, talvez, o melhor nome para redigir um livro como esse. Os estudiosos... Vou falar aqui, Está caindo tudo, né? e talvez ele tivesse, de fato, o escritor desse livro aqui. E, de fato, irmãos, eu confesso que, reestudando, repensando, estou inclinado a acreditar que foi Salomão mesmo. Inicialmente, eu acreditava que era Moisés. Mas Moisés não poderia ter escrito um livro desse por causa do estilo. Não combina com Moisés. Ok? Bom, o fato, então, é que Deus quis deixar em suspense o autor deste grande e belo livro. Isso combina bem com o fato de que nem sempre Deus quer dar respostas claras a todos os questionamentos humanos. Deus não quis falar quem é o autor. Bom, a gente não sabe. Acreditamos que seja Salomão. Qual é o grande tema e o propósito desse livro tão importante? O grande tema é a sabedoria de Deus no sofrimento. Essa palavra é muito importante. Grávia. Sabedoria. O grande propósito é ensinar os crentes que é possível ser fiel a Deus, mesmo nos tempos de provação. Daqui a pouco eu vou dar uma resumida na história, vai ficar mais claro. Bem como que todo sofrimento tem um propósito. Tem um propósito. Qual é? Nos moldar e nos fazer mais dependentes de Deus. Esse é o propósito. Então não existe nenhum sofrimento na vida cristã que não tenha um objetivo. Então, mas meu Deus, eu estou passando por isso. Deus sabe. Deus sabe. Ok? Qual é a nossa estrutura, então? O que a gente tem no livro? Primeiro, a gente tem um prólogo, que é aquela parte inicial. A vida e as perdas de Jó. Vamos abrir, então, a Bíblia? Vamos lá? Quando a gente visualiza, é melhor, né? A gente grava melhor. Ó. Eu vou pedir para alguém ler para nós do verso 1. Vamos fazer assim, cada um vai ler um versículo para todo mundo esquentar, nem que seja a garganta. Jó 1, a Bia vai começar com o verso 1, Givaldo 2, Marquinhos 3, Fábio 4, Fábio 5, Jaque 6, verso 7, Jó. 7. Pulou um casamento. Renata, você vai ler então... Você não vai ler mais não, Renato. Chegou atrasado, perdeu a ficou fazendo barulho na cozinha. Saiu na hora errada. Fez barulho na cozinha, chega atrasada. Vamos lá, qual é o seu número? 3. Renata 4, Fábio 5, Fábio 7, Maí. Não vai ler? Mariana? Vai agora? 6. Estou falando que o negócio é ser pastor, não é ser matemático. 7. Jaque 8. A Miriam, 9. Mariana, 10. 11. Isaac, 12. Só até aí. Ok? Depois a gente continua. Vai lá, Bia, vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ok, então esse homem não mora em Israel. Ele é um homem importante, ele é um homem reto, ele é um homem justo, ele é um homem íntegro. É um cara temente a Deus que procura fazer aquilo que é correto e fugir das coisas erradas. Verso 2. Nasceu-lhe 7 filhos e 3 filhas. Beleza, hein? 10 filhos, hein? Só reclama de 2, olha aí. Que medo, hein? 3, Marquinhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 de meio. Perdão, Marquinhos, pode continuar. Era também muito numeroso o pessoal que o servia, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Aí é fácil ter 10, né? Bom, Tem um monte de gente servindo, tem um monte de gado, tem um monte de... Vamos pensar aqui, ó, 3.000 camelos, sei lá, 3.000 tratores, né? 500 juntas de bois, quer dizer, aí umas
os bons carros, não é isso? O cara era rico mesmo, né? Aí é fácil. Olha só, era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. Ai, que maravilha. Um monte de empregado. Era o dono da Gerdau, né, Bia? Legal, então, sério. De maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Quer dizer, era o homem mais rico, era o homem mais conhecido, mais proeminente. Era o cara. Era o cara. Verso 3, Renata. 4, perdão, né? 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Eles gostavam, né, de uma festinha, né? Um happy hour, né? Verso 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ou seja, um para cada filho, né? 10. Já pensou? O que mais, Fábio? Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Rapaz, o cara era crente, hein? Ele orava de joelhos pelos filhos cada vez que tinha festinha. Deixa eu fazer uma oração aqui, porque sabe lá o que eles fizeram, né? Verso 6. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Boa pergunta. Quem são os filhos de Deus? Os anjos. É uma pergunta ou uma afirmação? Eu acho que são os anjos. Isso. A melhor são, né? Que são. Os anjos. De fato, os anjos. Os filhos de Deus são os anjos. Por quê? Porque a gente está vendo que isso aqui está acontecendo lá no céu. Ok? Então, só pode ser anjos. E nesse momento também veio Satanás entre eles. Satanás era um anjo, lembra-se disso, caído, rebelou-se contra Deus, parará. O que Satanás foi fazer entre eles, eu não sei. Bem provável que Deus o tenha convidado ou convocado, né? A gente não sabe. Mas o fato é que ele foi à presença de Deus. Então Perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Gente, Satanás não está no inferno, não. Ele está aqui. Entre nós. Isso é importante. Entre nós. Aliás, Satanás significa acusador. Logo promotor, né? Oi? Logo promotor, né? Ele nos acusa diante de Deus, né? Então, Dia e noite. Porque a promotoria tem essa função, né? Dia, exatamente. Logo. De acusar, né? Pois bem, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu filho Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É interessante porque lá no verso 1, é o narrador que descreve Jó, né? Ele fala: havia um homem, parará. Aqui é Deus falando dele. Olha que interessante. Havia um homem. Esse homem é reto, justo e tal, ele é temente a mim, e assim por diante. Verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Na sua Bíblia está debalde, né? Debalde não tem nada a ver com balde, gente. Debalde significa inutilmente, de maneira vã, né? Sem interesse, né? Então a pergunta de Satanás é: ok, o senhor está dizendo que esse homem é reto, é justo e tal, mas você acha que ele serve o senhor inutilmente? O senhor acha mesmo? Ele só te serve porque ele tem interesse. Esse é o ponto. Nessa tradução aqui, será que é sem motivo? Isso, será que é sem motivo? Quer dizer, ele só te serve porque vai dar tudo para ele. O cara é rico. O cara tem um monte de filhos. O cara tem sucesso. Aí fica fácil servir a Deus. Percebeu o argumento de Satanás? Como é sutil? O bicho é miserável, não? Até com Deus. Não sabia o que era ser pai de Deus. Oi? Não sabia o que era ser pai de Deus. Verso 10. Acaso não cercaste com sete a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Fábio, como é que está na sua tradução aí? Aquele traduz sebe? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Isso, é proteção. Cercaste com proteção. A ideia é que o senhor dá tudo para ele e o protege. Essa é a ideia. Sebe aí é uma proteção. Continua, Mariana. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Olha o argumento de Satanás. Pô, é moleza servir o Senhor. O Senhor o protege. O Senhor dá tudo para ele. Ah,
Beleza? Aí qualquer um serve a Deus. Olha que argumento miserável, né? O bicho é terrível. Verso 11. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem. Verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual é o teste de Satanás, então? E hein? É a paciência que eu tô tendo. A paciência que eu tô. Qual é o teste de Satanás? Derrubar a internet. Vamos lá, vamos em frente. Então, ok. Qual é o teste, então? Qual é o teste, Davi? No caso de Jó, no seu caso. Oi? No caso de Jó, no Tirar seu as caso. forças, riqueza. Tudo quanto ele tem. Para quê? Blasfema. Isso. Então, perceba o seguinte. Nós temos um palco sendo montado. A gente tem Deus, Satanás numa conversa, e Jó está no meio desse palco como parte de um teste. Qual é o teste? Vamos fazer o seguinte, Deus. Vamos tirar tudo dele? E aí a gente vai ver se ele vai blasfemar ou não vai. Rapaz. E Jó não sabe disso. Ele está no palco, mas ele não conhece o script da história. Olha que coisa interessante. Rapaz. Muito bem. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Perfeito. Combinado. Vamos fazer o teste. Deixa comigo. Rapaz, Deus deu a Satanás a liberdade de atuar na vida de Jó. E o que acontece na sequência? A partir do versículo 13 até o versículo 13 do capítulo 2, o que acontece na história? Primeiro vem um servo e fala assim, os teus bois estavam lá pastando e tal, vieram os inimigos, os caldeus, não sei quem era aqui, deixa eu ver. Os caldeus levaram metade, outra metade caiu fogo do céu. Aí alguns falam de onde veio esse fogo, se foi Satanás, ninguém sabe exatamente. Outra metade foi queimada. Quando esse cara estava terminando de contar a novidade, veio o outro e falou assim, os filhos estavam comendo e bebendo, veio um vento forte do Oriente, soprou sobre a casa onde eles estavam, o telhado caiu e todos eles morreram. Só eu sobrei para te trazer a nova, a novidade. Aí o que acontece? Verso 20, Selma. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, matou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Atitude típica do Oriente. Revela tristeza, amargura e tal. Rasga as vestes, rapa a cabeça, se lança ao chão. E aí o que é que ele disse? Cat, 21. E disse, não sai do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 22, Marcelo. 1:22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pergunta, Jó passou no teste? Sim, passou no teste. Eu gosto de uma ilustração do Piper, quando ele diz assim, imagine se você estivesse saindo de férias com a sua esposa, seu filho, aí vem um caminhão na contramão, colide com o seu carro capota, aí quando você recobra a consciência, você olha para o lado, sua esposa está morta, você olha para trás, seu filho está morto. Aí Parker diz assim, você seria capaz de sair do seu carro, pegar o seu filho no colo, colocar-se de joelho e dizer assim, Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, né? Uma coisa que marcou a minha vida assim, de maneira impactante. Eu tinha um vizinho num condomínio que eu morava lá no extremo de Guarulhos, pertinho da minha antiga igreja.
E um dia ele saiu de férias com a esposa, foi para Minas, alugou um carro e foi para Minas. Na volta, a mulher estava dirigindo, pegou uma famosa aquaplanagem, né? Aquela camada de água na pista, perdeu o controle, o carro capotou. Quando ele recobrou a consciência, a mulher estava morta e o filho estava todo ensanguentado. Era um menino lindo, chamado Danilo. Chamado Danilinho, né? Danilinho perdeu a visão, perdeu todos os movimentos e perdeu a fala. Eu fui visitá-lo, depois de uns 4 meses, mais ou menos, trouxeram a criança para casa. E o pai dele acabou casando-se com a enfermeira que cuidava do menininho. Ela deixou o emprego para cuidar dele. Olha, gente, foi assim, uma das tristezas mais... Não sei se eu posso usar um adjetivo para tristeza, né? Mas das tristezas mais, assim, marcantes, profundas que eu já tive. Ver uma criança na cama daquele jeito. Mas, enfim, Jó passou no teste. Ele adorou o Senhor. Bom, Satanás não estava contente, não. Ele falou assim, vamos para o segundo teste. E aí aconteceu a mesma cena, né? Os filhos de Deus estavam adorando, Satanás veio, aí Deus fala, você viu meu servo Jó? Aí Deus repete aquilo que ele disse. Aí Satanás fala assim, agora vamos avançar um pouquinho mais. Pele por pele, tudo que o homem tem se dará. Era um ditado, né? Vamos tocar nele. Porque uma coisa é você tocar nas coisas externas. Agora vamos tocar nele. Aí Deus fala, ok, tire tudo, menos a vida. Satanás ganhou um câncer de pele. Ó, Jó ganhou um câncer de pele da cabeça aos pés. Uma espécie de uma lepra, né? Feridas. Um caco de pelo. Ele cheirava mal. O hálito dele era insuportável. Ninguém queria sentar-se perto dele. Os amigos dele ficaram um tempo longe, com certeza, ficaram... Ninguém aguentava sentir, né? A dor dele era tanta, Jó. Tanta dor que ele diz assim, os meus ossos doem e minha pele queima. Uma pessoa. Bom, será que Jó passou no teste? Verso 9. Wilson. Então, como já lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Cara, sobrou o quê? Só o teu Deus, não resta mais nada. Sobrou essa mulher tranqueira aí. A mulher dessa, hein? Ah, fala sério, né? Muito amiga, né? Verso 10, Kátia. Mas ele respondeu. Cara, olha o temor desse homem, Kátia. 10. Falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Nossa. Há uns 10 anos atrás ou mais, eu visitei um jovem no hospital aqui mesmo na Zona Leste, Salvá-los. Já ouviu falar? Aqui perto da Radial Leste. É isso. E esse jovem, não me vem agora o nome dele, mente, ele estava brincando de skate, caiu, bateu o joelho, nasceu uma ferida, ele infeccionou. No final das contas, aquilo foi piorando, ele fez vários tratamentos. Quando eu visitei no hospital, ele estava com a perna enfaixada, em vias de ter a perna amputada. Eu estava conversando com ele, eu e o pastor dele, meu amigo, e ele disse assim, Leandro, o nome dele. Ele disse, pastor, Deus tem me dado tantas coisas boas, não me dará também aquilo que é ruim, aquilo que é mal? Espero, né? Menino de 20 anos, 21 anos. Eu fui para levar consolo, eu saí de lá consolado com aquela palavra. 15 dias depois ele teve a sua perna amputada. Hoje ele anda com uma perna mecânica,
mas ele toca na igreja, ele é um diácono hiperatuante. Presidente, era então, na minha época, como pastor lá no presbitério, presidente da Federação de Mocidades. Menino muito atuante. A fé daquele menino me impactou. 21 anos. Então, versículo 12, Luiz. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo. Ah, não, perdão, era o 11, perdão, desculpa. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobrevieram, chegaram, cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. Até aqui, esses caras eram ótimos. Até a hora que eles abriram a boca. Eu costumo brincar que os nomes deles deveriam ser Ele Faz Mal, o Maldade, em vez de Bildade, e o Zoar. Porque eles só fizeram mal para Jó. Por isso eu coloquei aquela foto inicial dos 3 amigos apontando o dedo lá. Oi? Tem o... Quem que é outro mesmo? É o Eliú. É verdade. Esse Eliú aí, ele acha o bambambam da história. Né? Bom, aí, o que a gente tem? Bom, as perdas de Jó. Segundo, os diálogos de Jó com seus amigos. Isso aqui é a grande porção do livro. Aliás, capítulo 3, o lamento de Jó. Aí o pessoal fala, Jó foi tão assim, ele sofreu, vai caladinho. Não é a impressão que a gente tem muitas vezes quando lê o livro de Jó? Ouve, ele dava lá, não, meu Deus, olha, está tudo certo. Vamos, olha o capítulo 3. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Ele falou assim, era melhor ter morrido no ventre da minha mãe. Para que peitos para me amamentar se eu estou sofrendo desse jeito? Rapaz, e o cara vai amaldiçoando, só não amaldiçoa Deus. O resto ele fala mal de tudo, gente. Tudo, capítulo 3 é isso aí. Porque eu não morri na madre, porque expirei ao sair dela. O cara vai descendo além do que existe. Né? Bom, capítulo 4 até o capítulo 27, nós temos 3 ciclos de diálogos. Então, um amigo fala, Jó responde, outro amigo fala, Jó responde, outro amigo fala, Jó responde. É isso que a gente tem. 3 ciclos de diálogos acontecendo. Depois, a gente tem o último discurso de Jó, capítulos 29 a 31, e, por fim, o monólogo de Eliú. É o que se acha o bambambam de tudo. Veja, o que os amigos de Jó estão tentando fazer? Convencê-lo do seu problema. E esse cara aqui, Eliú, se acha mais sábio. Ele fala assim, Jó, vou te dar uma aula de teologia. Esse cara fala umas coisas assim que são realmente muito profundas. Falou, mas não falou nada. Bom, e aí, Deus agora fala com Jó, no capítulo 38 ao 42. Jó, você não estava querendo ter respostas? Agora eu vou te dar. Só que eu vou fazer isso em forma de perguntas. Aí Deus faz uma série de perguntas. E como é que o livro, então, termina? Deus restaura a sorte de Jó. É isso? Mas essa parte eu vou deixar para o final, que é a parte mais interessante. Muito bem. Olha que coisa legal isso aqui. A gente tem uma estrutura dividida em 3 partes, digamos assim, no livro de Jó. Primeiro, nós temos um diálogo no céu. Deus e Satanás falam acerca de Jó. Deus está falando assim, você viu meu servo Jó? Aí Satanás fala assim, você não serviu o Senhor, você dá tudo para ele. Você não protege, dá vez, filhos, tal. Beleza. É um diálogo no céu que Jó não sabe, tá? Aí você pergunta, como é que esse diálogo chegou para nós? Você for para a glória, você pergunta para Deus. Não tem a mínima ideia. Aí nós temos um diálogo na terra, que é Jó e seus amigos falando acerca de Deus. Essa é a grande trama, que o pessoal, alguns teólogos chamam o livro de Jó de um sanduíche, né? Você tem um pão aqui, um pão aqui, e você tem a carne, que são os diálogos. Okay? E a última parte, você tem um diálogo entre o céu e a terra. Olha que legal.
Deus falando com Jó sobre si mesmo. Um diálogo no céu, Satanás e Deus falando de Jó. Um diálogo na terra, Jó e seus amigos falando de Deus. E um diálogo entre Deus e Jó, entre o céu e a terra. Deus falando com Jó sobre si mesmo. Esse sanduíche é muito legal. Oi? A dica de Deus foi questionada. Foi questionada o tempo inteiro, mãe. Por isso que é a tal da Teodiceia. Se Deus é bom e justo, por que alguém que é bom sofre? Ok? Vamos para a mensagem teológica. Eu vou dar uma corridinha aqui, senão não vou conseguir chegar até o final. O ser humano sempre deseja buscar respostas para o seu sofrimento. Sempre. Isso faz parte da nossa vida. O porquê sempre vem à mente. O que está acontecendo? Por que eu perdi meu emprego? Por que isso? Por que aquilo outro? Os amigos de Jó lidam, olha só, preste atenção nisso, com a teologia da retribuição. O que é esse negócio aí, pastor? Olha só, olha a matemática teológica. Deus abençoa o justo e amaldiçoa o pecador. Essa é a regra. Deus abençoa o justo e amaldiçoa o pecador. Olha a lógica. Se Jó está sofrendo, logo, ele é um pecador. Perceberam a lógica? Lógica simples. E se ele deseja, então, ser restaurado e abençoado por Deus, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer, gente? Confessar o pecado. Confessa os pecados, irmão. É a teologia do acusador. Dos amigos de Jó. Eles estavam errados, sim ou não? Não. Quantos acham que os amigos estavam errados? Levantei as mãos. Wagner, que os amigos estavam errados nessa teologia aí. Vocês acham? Quantos acham que ele estava certo? Os amigos estavam certos? Aos olhos humanos eles estavam certos, mas eles não Ele é estavam pecador. sempre no nível espiritual, né? Esse é o problema. Não sempre vamos falar que a justiça de Deus tem que acontecer para aquele pecador. A Sônia deu a resposta lá atrás. Em partes eles estavam certos. Porque essa é a matemática mesmo. Quando a gente obedece a Deus, Deus nos abençoa. Quando a gente desobedece, Deus pesa a mão e ó, é assim que é. Mas nem sempre Deus pesa a mão, porque a gente pecou de alguma maneira. Isso, por isso que em partes eles estavam certos. Mas em partes eles estavam errados. Por quê? Porque isso não se aplica ao caso de Jó. Percebeu? Por que, Bia, que eles pensavam assim? Lembra do diálogo no céu? Ninguém tinha acesso àquilo. Se eles soubessem o que estava nos bastidores, eles nunca aplicariam. Exato. Eles nunca aplicariam a matemática a Jó. Entenderam qual é o drama da história? Então, eles estão aplicando uma matemática à luz do parâmetro que eles têm. Pô, se Deus abençoa o justo e amaldiçoa o injusto, se Jó está sofrendo, logo ele é injusto. Então, ele precisa confessar o pecado. Essa é a matemática. Então, olha só. Deus, ele não responde a Jó de forma direta. Lembra que Jó está pedindo resposta? Veja que coisa interessante. Jó, ele não tem nenhum problema em falar assim, não, tudo bem, eu sou um pecador mesmo, eu confesso meu pecado. Não é esse o problema dele. O que Jó quer saber é qual é o meu pecado. Quer que o Senhor mostre qual é o meu pecado, para que então eu me arrependa. Os amigos de Jó estão o tempo todo assim, Jó, é simples, cara, confessa o teu pecado. Você acha que você é melhor que todo mundo? Confessa, está resolvido o problema. Aí Jó fala assim, beleza, mas qual é o meu pecado? Aí Jó chega ao ponto de falar assim para Deus. Jó foi um pouquinho meio atrevido, né? Jó fala assim, Deus, me leva para o tribunal. Eu quero que o Senhor me acuse formalmente para que eu possa me defender diante do Senhor. Vamos para o tribunal. Ou o Senhor me questiona e eu vou responder, ou eu vou questionar o Senhor sobre as respostas. Aí o que Deus faz? Deus chega para nós e vai falar assim, ok, Jó, você não queria respostas? Agora eu vou te dar. Então, o livro de Jó, aliás, Deus não responde a Jó de forma direta acerca da origem do sofrimento. Deus não dá resposta a ele. Deus não dá. O livro de Jó, então, nos ensina que nem sempre a teologia da retribuição, que encontra amparo na Bíblia, está lá, Deuteronômio 28. Bênçãos decorrentes da obediência, maldições decorrentes da desobediência. Está lá, Deuteronômio 28. Nem sempre se aplica automaticamente. E aqui vai um grande alerta para nós. Né? Preste atenção no que eu vou dizer. Quando a gente vê um irmão passando lutas, qual é a nossa tendência?
Está passando porque, olha a vida dele. Não é assim? Olha o que ele está fazendo. Acusa, né? Oi? Nós acusamos. Exato. Nesse sentido, irmãos, todos aqui somos os amigos de Jó. Porque sempre, ou algumas vezes a gente faz isso. Olha o que ele está fazendo. Olha a vida do cara. A coisa não vai, a coisa não dá certo, a coisa está andando para trás. Puxa vida, ele não está colocando Deus em primeiro lugar. Acontece, e às vezes a gente nos acusa. O que eu estou fazendo de errado para que as coisas deem errado na minha vida? Não é assim? É assim. Puxa, o que eu fiz para merecer isso? Qual é o meu pecado? Cuidado, cuidado. Nem sempre a teologia da retribuição se aplica assim, ó, e resolve o problema. Então, o sofrimento, irmãos, é uma forma de Deus trabalhar em seus servos, fazendo-os mais humildes e dependentes dele. Sofrimento, irmãos, não é o nosso problema. Podem acreditar, não é. Sofrimento é instrumento de Deus na nossa vida. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, o ponto é o seguinte, guarda aí. Deus é sempre glorificado no sofrimento dos seus servos fiéis. Sempre. Sempre. Pastor, perdi o emprego, Deus é glorificado. Pastor, perdi alguém querido, Deus é glorificado. E que nem sempre o pecado é a origem de todo sofrimento nesse mundo. Nem sempre. Há sofrimentos que não são origens do pecado. Só um minutinho aí. Apesar dos sofrimentos, Deus está no controle de tudo. Por isso, nada acontece, nem mesmo as ações do diabo estão fora da sua vontade soberana. Puxa vida, o que está acontecendo? Calma. Deus sabe. Diga, mãe. Eu tenho uma dúvida. No caso do Jó, ele perguntava para Deus mostrar onde ele estava pecando, errando. Isso. Isso então, quer dizer que ele não tinha pecado algum, ele era um homem íntegro e diferenciado dos outros. Significa que ele era um homem santo, temente a Deus, reto, íntegro, mas não significa que ele era alguém perfeito. Mas significa que não havia nenhum pecado na vida dele que fosse nutrido, vivido, que não fosse confessado. Entendeu, mãe? Uma coisa é quando você peca e você confessa. Outra coisa é quando você peca e mantém aquele pecado. Endurece o seu coração. Tipo aquele pecado, você pecou, mas não sabe que está pecando, está fazendo coisa errada. Tipo... Não, a gente sabe. Todo pecado que a gente faz, a gente sabe. Às vezes a gente fala alguma coisa, mas pode ser. Magoou o próximo. Ah, não. Aí tudo bem. Também. Mas, via de regra, a gente tem conhecimento do nosso pecado. Via de regra. Entendi. A gente não som do todo. Mas, via de regra, a gente tem conhecimento daquilo que a gente faz. Mas, no caso de Jó, o ponto não é que ele não tinha pecado, mãe. Ele não era perfeito. O ponto é que ele não tinha cometido nenhum pecado tão grave que não fosse confessado, que tivesse levado Deus a puni-lo daquele jeito. Esse é o ponto. É um pecado não confessado, vivido e tal. Fala, Renato. Eu ia comentar isso, que ali o sofrimento não era uma disciplina, né? Na vida de Jó, no sentido de uma consequência de um mal, mas os males que nós sofremos também são consequências do mal deste mundo, do pecado deste mundo, mas não era uma consequência direta de algo que ele havia feito. Em última análise, todo sofrimento tem a ver com pecado. Sim, sim. Por exemplo, eu estou sofrendo porque alguém bateu no meu carro, perdi tudo, eu não tinha seguro. Em última análise, sim, porque a pessoa talvez estava dirigindo alcoolizada e tal. Então, em última análise, tudo é decorrente do pecado. O mundo está caído. Mas no caso de Jó, não havia nenhum pecado específico. Né? Não era em troca de algo. Exato, não era uma disciplina de Deus na vida dele. Perfeito. O caminho, então, de Deus, irmãos, é sempre o melhor, ainda que os fiéis não entendam as razões. Os crentes verdadeiros sofrem em submissão ao Deus soberano. E hoje em dia, o que é a teologia da prosperidade? Você não pode sofrer. Você não nasceu para sofrer. Essa é a desgraça da teologia da prosperidade. Essa desgraça. Isso é algo demoníaco, satânico. É obra do capeta, né? Desculpa a expressão, mas é isso, né? Porque isso vai contra as escrituras, irmãos. Isso vai contra. Jó também nos ensina que a essência da sabedoria, consiste em temer a Deus. Ele fala isso constantemente. Capítulo 1, verso 1, 8, 22, 3, assim por diante. Deus é sábio, eu tenho que temê-lo. Ele sabe o que está fazendo. Por fim,
aquilo que de algum modo e por alguma razão foi tirado será restituído de alguma forma em algum momento. Tá? Isso vai acontecer. Isso é fato. É por essa razão que o livro termina demonstrando que tudo foi devolvido a Jó e em dobro ou de uma forma ainda melhor. Ele tinha lá, acho que 7.000 ovelhas, né? Aí o texto termina dizendo, vamos ler lá o texto melhor. Menos os filhos, né, pastor? Oi? Os filhos também. Foi em dobro? Eu acho que não, hein? Eu não falei em dobro. Pastor, Ainda melhor. Mas Oi? é interessante que ele declara antes mesmo de... Sim, da restauração. Isso. Exatamente. Ele declara- Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Porque a coisa. restauração independe da... Exato. Enxergar Deus e caminhar com Deus é antes, né? Mas o meu ponto, Renata, Deus sempre vai restaurar. No caso de Jó, Renata, tinha que ser assim. Por quê? Porque era parte de um teste. Lembra? E Deus queria, sabe assim, deixa eu dar uma esfregadinha aqui na sua cara, Satanás. pastor, Oi. esse primeiro parágrafo, quando o senhor disse que de algum modo será restituído de alguma forma, o senhor está aplicando só o livro de Jó ou a vida de todos? De todos. Então, mas... Eu vou chegar lá. Eu sei onde você quer chegar. É porque é sempre, né? Não, sempre. Sempre. Não é a teologia da prosperidade, não. Calma seu coração. Calma seu coração, Bia. Lembra, Bia, que todo livro na Escritura tem um propósito redentivo, apontando lá para frente. Na outra vida. Isso. Chato, hein? Spoiler horrível. Ok. Não foi uma restituição como se fosse uma premiação, não. Oi? Não foi uma restituição como se fosse uma premiação para obediência. De certo modo, foi. No caso de Jó, sim. Fazia parte da história. Esse problema, por que Deus tinha que dar tudo isso para ele de volta? Não estava bom ele morrer sem nada? Estava. Mas lembre-se, Marquinhos, naquele caso, fazia parte de um teste. Era como se Deus pegasse aquela pá de cal e jogasse assim no diabo e dizesse assim, tá vendo agora esse miserável que eu vou fazer? Só que a gente tem que olhar para esse livro, Marquinhos, dentro da história da redenção. Entender. Isso. Esse livro, na vida de Jó, aquilo fazia sentido. Por quê, Marquinhos? Porque no Antigo Testamento, bênção era sinônimo de prosperidade. Não tinha outro jeito. A nova aliança não mais. Vai chegar lá. Abre os corações. Muito bem, onde paramos? Assim, por que então que Deus restaurou tudo? Para mostrar a Satanás, vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Como a Renata muito bem observou, isso não foi por causa da confissão de Jó. Não foi. Jó não tinha entendido nada. Deus ainda assim faria. Mas ele entendeu. Veja lá, capítulo 42. Bom, aí você se lembra que Jó falou, pensei que tudo pode, aquela coisa toda. Verso 10. Quem não leu ainda? Wagner. Está estudando Jó, viu, Wagner? Isso. 42:10. 42:10. Isso. Não é João, não, é Jó. Jó 42:10. 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Palavra sorte aqui não tem a ver com sorte no nosso sentido de português, né? De lançar, de lá na fazer a festinha. Tem a ver com isso, tá? Jó, a palavra sorte aqui no hebraico é cativeiro. Mudou o cativeiro de Jó. Essa é a ideia. Quer dizer, tirou de um cativeiro. Essa é a ideia. Tá? Continua, Mário. Enquanto... E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Exato. O dobro. Aí vem falar dos bens, tal, tal, tal. Aí quando chega na ciência, você, mas as filhas não tem dobro aqui. É verdade, não tem mesmo. Mas tem um detalhe. Olha só. Verso 13, Sônia, você pode ler? Vai lá. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou... São 13, né? Ao 14 também. Chamou o nome da primeira Gemina. o nome da segunda Késia. e o nome da terceira Querem Apuque. Você fala, caramba, lá no início não falava dos nomes. O que fala agora? Por causa do verso 15. Quem vai ler para nós? Rosana.
Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Olha a benção aí, Maí. E Seu seus... pai lhes deu a herança entre seus irmãos. A mulher não tinha nada, mas Jó deu para elas. Isso é interessante. Lembra que eu falei? Deus dá em dobro, ou de uma forma ainda melhor. As mulheres devem ser lindas, viu? Para Jó dar herança para elas. Eu queria ter nascido nessa época. Muito bem. Aí você fala, e a mulher de Jó? Eu acredito que Deus a restaurou, viu? Eu acredito que Deus trabalhou no coração dela. Há quem pense que não, que Jó casou com outra mulher. Eu acho que Deus restaurou aquela mulher e Deus mudou o coração dela. Foi dela que nasceram esses outros 10 filhos. Isso era possível, porque as pessoas viviam muito. Olha só, ele viveu mais 140 anos, gente. Vai dar para ter bastante filho, né? Um a cada 5 anos, aí, 10 anos. Naquela época as mulheres tinham mais vigor, né? Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha pílula contraceptiva, essas coisas. Aí olha que legal. Então morreu Jó, velho, farto de dias. Legal, não é? Porque estava um senhorzinho com o Celso. Ele orava, ele é presbiteriano, orava a Deus pedindo que Deus o abençoasse com 100 anos. Lúcido. Coisa incrível. Cantando os hinos, levei o violão, cantando os hinos. Coisa espetacular. Ele conseguiu? O quê? Sim, acabei de falar. Não prestei atenção. Sim, fomos lá por ocasião dos 100 anos dele. Mas você vê a memória do homem cantando os hinos de cor. Coisa linda demais. Mas vamos lá. Vamos pensar agora aqui na mensagem cristotélica. Telos, no grego, é propósito. O propósito desse texto em Cristo. Olha que coisa legal. Jó, o odiado. Jesus, o verdadeiro odiado. Jó sofreu como inocente. E Jesus, como inocente e culpado. Jó foi acusado pelos seus amigos. Você é um pecador miserável. E Jesus, pelo próprio povo. Jó teve tudo arrancado pelo diabo. O que é que Jesus fez? Espontaneamente. Ninguém atira de mim. Espontaneamente, a dor. Jó questionou a Deus. Por que eu estou sofrendo? Me mostra. Jesus fez o quê? Deus, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jó foi mediador, não foi? Porque ele orou pelos amigos. Lembra disso? Deus falou assim para Jó, pega um animal agora e sacrifica pelos teus amigos para que eu não pese a mão sobre eles. O que é que Jesus fez? Ele se tornou o verdadeiro mediador do seu povo. Jó teve a sua vida restaurada. Jesus teve a sua glória restaurada quando voltou à presença do Pai. Jó viveu por 140 anos. Mas Jesus vive eternamente. Olha que fantástico, não é? Muito bem. Em resumo, a vida de Jó aponta para a humilhação e a exaltação de Cristo. Ele é o verdadeiro sofredor que sofre sem culpa e por causa da culpa. Ele é o redentor de Jó e de todos os eleitos. Lembra lá em Jó 20, Jó 19, né? Eu sei que o meu redentor vive, né? Por fim se levantará sobre o pó da terra. Ele sofreu e venceu o pecado, a morte, o diabo na cruz do Calvário. Por isso ele vive eternamente. Bom, calma aí que tem uma parte final, uma cerejinha no bolo nessa história. Os cristãos primitivos viam uma forte conexão entre o livro de Jó e Jesus. Tanto é que li o livro de Jó durante a Semana da Paixão de Cristo. Cadê essa conexão, né? O sofrimento de Jó e o sofrimento de Cristo. A morte de Jesus não trouxe fim ao sofrimento do homem, irmãos. O sofrimento físico. Esse é o problema da teologia da prosperidade, né? Para eles, Jesus é um curandeiro aqui para resolver os nossos problemas pontuais. Biblicamente, não. Na verdade, os cristãos compartilham os sofrimentos de Cristo. Quando a gente sofre, a gente se lembra do quanto ele sofreu. Por isso que a gente se identifica com Cristo. É o que Paulo chama da nossa união com Cristo. Então, ensinar que os cristãos estão livres dos seus sofrimentos após a conversão, venha para a nossa igreja e pare de sofrer, é uma distorção do Evangelho.
É por isso que a gente não faz isso, irmãos. É por isso que a nossa igreja não tem cura e libertação, como se fosse um balcão de negócio. Existe isso aqui. Não existe, Isaac? Existe cura, não existe? Existe. Existe milagre, não existe, Bia? Existe. Claro que existe. Só que a gente não oferece isso como um balcão de negócios. Jesus mesmo disse, no mundo passais por aflições. Mas, é bom ânimo. Eu venci, não vencer também. Então, a glória final do cristão não está aqui. Lembra do que eu falei, Bia? Então, quando o livro de João fala que Deus restaurou tudo, eu estou dizendo que em alguma medida Deus também vai restaurar, isso é lá na eternidade. A gente pode não ter nada restaurado aqui, Bia. Pode perder o carro e ficar perdido. Perder a saúde, perder tudo. Mas lá na glória, Deus vai nos dar uma casa, comida, roupa, alegria, saúde eterna e assim por diante. Então a gente tem que pensar no livro de Jó em termos escatológicos. Lá na frente. Então a glória final do cristão não está aqui, mas na eternidade. Lá, naquele dia, Deus haverá de restaurar tudo o pecado tirou de nós. Pega lá as cartas de Apocalipse. Novo nome, roupa, comida, coroa na cabeça, cidade. Deus vai nos dar. Por isso, quando você passar em frente a uma casa assim, uma mansão, não se acredite nisso, não. Você vai morar numa mansão. Pastor, isso é o juramento de Deus conosco. É isso? Lembra que ele prometeu para Abraão? Sim. Uma terra, um povo, uma grande nação? Sim. Ele vai dar. A terra está chegando lá. Chama-se Novos Céus e Nova Terra. Então, a experiência de Jó, olha só, foi um estudo de caso, pois ele era um homem íntegro e justo, não obstante, apesar disso, foi atingido por um severo sofrimento. Por que Deus deixaria alguém que o temia e se afastava do mal sofrer tanto como Jó sofreu? Por quê? Os seus amigos o apertaram com a teologia da retribuição. Seu problema é pecado, Jó. Em certo sentido, eles estavam certos, né? Estavam. Na cabeça deles, está sofrendo pecado, meu amigo. Porque todo sofrimento vem da queda do homem e desobediência a Deus. Em certo sentido, é isso mesmo. Contudo, os sofrimentos específicos de Jó vieram sobre ele não por causa de algum pecado na sua vida, mas justamente o contrário, porque ele era bom, por isso que ele sofreu. Justamente o contrário. Então, Jó é um exemplo do sofrimento do justo em um mundo caído e dominado por Satanás. Então, gente boa sofre? Sim, sofre. Quando você enfrentar duras provações, será tentado a perguntar, por quê? Mas ao invés disso, eu aconselho você a perguntar quem. Não por quê, quem? Quem está conduzindo todo esse processo? Então você se lembrará de Deus. E ao lembrar-se, pergunte, o que o Senhor quer me ensinar? Para refletir, e eu vou finalizar, vocês vão entender onde eu quero chegar. O que precisamos reconhecer em toda a história de Jó? A gente tem que entender isso tudo. O que foi que Jó entendeu de tudo? Uma pergunta. Deus deu a resposta para Jó, sim ou não? Não diretamente. E nem diretamente, Renata. Não contou a história toda para ele. Não. Quando Jó perguntou para Deus, se me leva lá no tribunal e tal, eu quero saber. É que Deus falou assim para ele, aperta os cintos, porque agora eu vou te perguntar e você vai ter que responder. Aí você vem, então, capítulo 38. Jó, onde é que você estava quando eu criei as estrelas? Jó, por acaso você sabe como é que a neve se forma lá no céu? Jó, você tem ideia da largura da terra? Jó, você sabe como é que eu coloquei limites no mar para que ele não avance sobre a terra? Aí Deus vem com uma série de perguntas. Vestibular, pior do que o vestibular. Pior do que concurso público para juiz federal, meu amigo. Deus vem. Aí Deus faz uma série de perguntas, para um pouquinho, aí Jó fala assim, caramba, deixa eu ficar quieto que eu não sei de nada. Aí Deus fala assim, você acha que é tudo? Não é não. Outra rodada, segunda rodada de perguntas. Jó é colocado na parede por Deus. Sabe aquele negócio quando o filho te aperta? Mas mãe, você esqueceu de uma coisa, menino? Senta aqui, vamos ter uma conversa agora. Você sabe como é que era a sua vida quando você era criança?
Você lembra daquelas noites que você tinha asma, crise de asma, e eu passava a noite inteira, eu passava a noite inteira com você acordado? Lembra disso? Aí um dia, quando a Letícia crescer e achar que ela sabe tudo, eu vou sentar com ela e falar assim, você lembra de um dia lá em maio, estava frio pra caramba, e você tossiu das 11h30 às 3h30 da manhã? Você lembra disso, sua miserável? Lembra? Sua pecadora? Tá tudo anotado. Você lembra, Ana Maria, de quando você, com 8 meses, ficou internada lá no Hospital São Luís, e você já estava mamando mamadeira, mas parou de mamar mamadeira, e ficou mamando no peito da sua mãe a noite inteira para poder dormir? Lembra disso? E você dormiu na barriga do papai a madrugada toda? Você lembra disso? É isso que Deus está fazendo. O que você pensa que é, Jó? Quem você acha que é? Sabe que você sabe alguma coisa, Jó? Isso que Jó, hein, pastor? Isso que Jó nem ouviu Deus falando para Satanás que ele era, não havia ninguém na terra semelhante. Exato. Imagina. Ele não sabe dessa conversa no céu. Então, o que Jó entendeu? O que o autor do livro queria que os seus leitores entendessem? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer sempre quando lê a Bíblia, né? O que o autor queria transmitir? O que estava no centro do pensamento do autor deste livro tão profundo, desafiador? Estava lá. O estilo hebreu aqui nos ajuda a entender. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na língua hebraica existe um negócio chamado quiasmo. Já ouviram falar disso? Não é quiabo, não. Quiasmo. Sabe o que é quiasmo ou não? Quiasmo é uma estrutura de pensamento assim. Caneta? Vai na caixinha. Quiasmo funciona assim na língua hebraica. Você tem uma ideia. É assim, ó. Então você tem A, B, C e D. C, B e A. Então você tem uma ideia, ela vai afunilando, chega a um ponto central e ela volta repetindo as mesmas coisas com outras palavras. Isso é super comum na Bíblia. É que a gente lê em português não dá para ter ideia. Mas no hebraico isso funciona muito bem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Queria dar um exemplo. Olha só. Olha lá. Lembra de Deus falando para Josué? Assim como estive com Moisés, também estarei contigo. A, B, ser forte e corajoso. C, cuidado em fazer tudo conforme toda a lei. D, não se aparte da tua boca o livro desta lei. D, medita nele de noite. Tá vendo? Meditar, não se aparte da sua boca. Agora, olha a conexão do C com o C. Cuidado em fazer conforme toda a lei. Tenhas o cuidado em fazer conforme toda a lei. Aí depois ele vem lá no verso 9. Ser forte e corajoso. Tá vendo? Letra B, ser forte e corajoso. Letra A, pois o Senhor teu Deus será contigo. Assim como estive com Moisés, também serei com você. Isso é quiasmo. Essa maneira de você escrever. E onde está o centro da coisa? Aqui. Aqui está o fulcro de tudo. O que você tem que fazer de fato? Não se aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele. Leia a Bíblia todo dia. Isso é quiasmo. Isso é muito comum. Está cheio de quiasmo na Bíblia. É que a gente não vê por causa do português. Para o hebraico está repleto. Tá bom? Agora, olha que coisa extraordinária isso. O que a gente tem no livro de Jó? Paciência. A gente tem, olha só que legal. O prólogo em prosa, que é a história contada, capítulos 1 e 2. O que a gente tem no final? O epílogo. Capítulo 42, Deus restaurando a sorte de Jó. Aí você dá mais uma funeladinha, o que você tem? A lamentação inicial de Jó, capítulo 3, e a declaração final de Jó. Aí você afunila mais um pouquinho, o que você tem? 3 círculos de diálogos. Amigo, Jó, amigo, Jó, amigo, Jó. O que você tem lá no meio? 3 séries de monólogos. Você tem o Eliú falando, Deus fala e Deus fala. Monólogo, monólogo, monólogo. O que você tem no meio desse negócio todo? Olha que coisa interessante. Você tem um poema sobre o quê? Capítulo 28? Sabedoria. Olha que interessante. Tudo isso para mostrar que o centro desse livro é sabedoria. O que é que isso tudo significa para nós? Significa isso. Nas provações, lembre-se, Deus sabe o que está fazendo. Bem sei que tudo pode ser frustrado. Qual é a grande sacada do livro? Quando você estiver sofrendo, lembre-se, Deus sabe o que está fazendo. Essa é a moral da história. Pastor, o que Salomão pedia para Deus em oração? Sabedoria. Eu queria deixar com vocês aqui, eu queria ter feito um imã, mas não deu tempo. Então a gente vai fazer eu fiz um cartãozinho para você colocar na sua geladeira com o seu imã, para você orar sobre isso. É exatamente o que está ali, olha.
Das provações, lembre-se, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Pensei, tudo pode. E nada vai mudar. Você distribuir, Fábio, por favor? Cola na sua geladeira, deixa lá no seu carro. Se a gente conseguir fazer o imã, né, Isaac? A culpa é do Isaac, viu? Eu falei com ele para fazer assim no sábado à tarde. Pô, no sábado à tarde não deu conta. Irmãos, qual é a grande moral desse livro? Quando você passar por lutas, lembre-se de uma coisa. Deus é sábio. E Deus sabe o que está fazendo. Tenha medo ou não? Não temas. Não temas. Apenas confie. O grande questionamento que Deus fez para Jó, ali não tem uma resposta direta? Não tem resposta. Não tem. Deus não deu nenhuma resposta para ele, Marquinhos. Deus só fez perguntas. Depois que Deus fez aquele monte de perguntas, aí Jó fala assim, pensei que tudo pode. Deus não deu a resposta para ele. Quando eu falar para Ana Maria, você lembra? Onde é que você estava quando isso aconteceu? Aí a Ana Maria fala assim, papai, pensei que o senhor pode alguma coisa. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos. Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é sábio. Tudo que o Senhor faz é perfeito. E não tem nenhum sofrimento na nossa vida que não esteja debaixo da tua vontade soberana. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal e ajuda-nos a colocar os olhos em Cristo nos dias difíceis da nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Guarda isso aí na sua Bíblia, lá na sua geladeira, para você se lembrar com carinho. Quem que aprendeu? Só um minutinho.